Nós estamos em um tempo de Páscoa e eu tenho uma leve sensação, conhecendo e conversando com algumas pessoas, que a gente, pela nossa mentalidade, a gente acaba não dando a devida importância a alguns momentos tão importantes do nosso calendário. E eu espero muito dar a você informações que vão te animar, não só para este culto, mas para os próximos anos. Nós decidimos intensificar esse pensamento, essa vivência tão linda da Páscoa com a nossa família. A gente sempre conversou, mas a gente decidiu montar um cenário, conversar, ir lá para Êxodo e contar toda a história. Foi realmente muito especial. Eu vou vou ler alguns versos e você pode me acompanhar. Nós vamos liberando os textos aqui na TV e eu quero começar com João 6,4, que diz assim: Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, primeira coisa a Páscoa aqui é uma Páscoa judaica, que tem uma origem em uma festa judaica. Deus ordenou que 7 festas fossem estabelecidas no meio do povo de Israel, das quais 3 eram as principais festas: Tabernáculos, Pentecoste e Páscoa. Então a Páscoa era uma das principais festas estabelecidas ali em Israel. E aí o texto que a gente vai ler para compreender a partir de Êxodo é Êxodo 12, 21. Êxodo 12, 21 vai dizer: Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolham e peguem cordeiros para a família de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Então, queridos, sendo a Páscoa uma festa judaica determinada pelo próprio Deus entre os israelitas, dentro da festa da Páscoa, um cordeiro morria. Mas tem um detalhe: a Páscoa na cultura judaica, ela se estabelece em uma data especial, e todas as vezes que a Páscoa era celebrada, um novo ciclo se iniciava. Êxodo 12, dos versos 1 a 3, diz assim, 12, 1 a 3 de Êxodo: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para a família. Essa festa judaica, queridos, dentro do calendário judaico, ela está marcando, a partir dessa festa, um novo ciclo. O ano se iniciava para eles a partir dessa data. A Páscoa era para eles mais do que uma cerimônia. Ou seja, a Páscoa tinha um apontamento espiritual, porque na Páscoa se iniciava um novo Kairos, um novo tempo de Deus, uma nova determinação. Nós brasileiros estamos correlacionados com o calendário grego romano, e esse calendário aqui que nós estamos lendo é um calendário judaico, e o que Deus está dizendo é: quando vocês celebram a Páscoa está anunciando o início de um novo ano, o início de novas coisas. E que mês é esse? No Êxodo 12, 4, hoje mês de Abib, ou também chamado mês de Nissan, vocês estão saindo do Egito. Então a Páscoa tem um mês, conhecido também como mês de Nissan. E o que é este mês? Fazendo a inculturação dentro do nosso calendário, fim de março para começo de abril. Por quê? Porque
popularmente, nós celebramos a Páscoa dentro dessa cultura, nessa nova data. É importante a gente lembrar que no ano de 325, um tempo liderado por Constantino, teve um concílio, o concílio de Nicéia, que estabeleceu dentro deste calendário, dentro desse conceito, que este é o tempo de celebrar, então, o que se chamaria posteriormente da Páscoa cristã, Páscoa judaica, Páscoa cristã. Então nós descobrimos aqui que a festa da Páscoa tem uma origem em um povo judaico, é uma festa judaica para um tempo que Deus determinou, e ele precisava sempre de um cordeiro, era num mês específico. E é também importante que a gente entenda que a festa da Páscoa estava ligada com outra festa, elas se misturavam, que é a festa dos pães sem fermento, só que uma estava conectada com a outra. Êxodo do capítulo 12, dos versos 1 a 11, fala da festa da Páscoa. Dos versos 15 a 21, fala da festa dos pães sem fermentos. Mas, o que tem a ver a Páscoa com o cristianismo? Essa Páscoa judaica não tem mais a ver com a gente, porque nós não somos judeus. Mas lá vem Jesus. E Jesus está vindo. E ele vem dar um novo significado para a Páscoa. Jesus vem reestruturar a ortodoxia, a prática dessa cerimônia da Páscoa. Enquanto para o judeu a Páscoa, que é o termo judaico, Pessar, precisa de um cordeiro, enquanto na Páscoa judaica precisa de uma porta ensanguentada, precisa de pães sem fermento, enquanto essa Páscoa precisa de ervas amargas, lá vem Jesus. E Jesus vai dizer: a festa que vocês vão celebrar não é uma festa só para judeus. A festa que eu vou iniciar com vocês não é uma festa para um povo específico. Essa festa é para gente de toda tribo, língua, povo, nação, porque eu não vim só para os judeus, eu vim para todo mundo, porque Deus amou o mundo, que deu o seu único filho. Isso é maravilhoso, gente, porque a Páscoa nesse dia está sendo celebrado em todos os continentes onde há cristãos, porque Jesus está dizendo: agora eu sou o Cordeiro, e não sou só o Cordeiro de Israel, eu sou o Cordeiro para todo mundo. E como é que ele vai reinterpretar a Páscoa, queridos? Como ele estabeleceu essa Páscoa cristã dentro da Páscoa judaica? Mateus 26, dos versos 17 a 20, corre lá, coloca para a gente. Mateus 26, dos versos 17 a 20, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que possa comer a Páscoa? Para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então ele respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e diga: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Esse é o texto que me pegou, e esse é o texto que eu gostaria que ficasse no seu coração hoje. E é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus ama estar em casa. Jesus, quando teve um encontro com Zaqueu, disse para ele: ainda hoje, Zaqueu, eu vou estar na sua casa. Jesus curou um paralítico em uma casa. Jesus fez tantas coisas na casa, e eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com seus 12. É em sua casa
que celebrarei a Páscoa. Irmãos, é dentro da Páscoa judaica que ele vai ressignificar a Páscoa cristã. Os discípulos estão achando que vão celebrar mesmo a mesma Páscoa que eles celebravam lá no Velho Testamento, e que a palavra de Deus diz que é de geração em geração. Eles sabem como tem que ser a mesa, os discípulos sabem como tem que ser os preparativos da mesa, só que naquele dia Jesus vai dar um novo significado para a Páscoa, porque de acordo com Êxodo 12, 13, Josué, para participar da Páscoa precisava ser judeu, exceto o estrangeiro que passasse pela cerimônia ou pelo ato da circuncisão. A circuncisão era um método que Deus havia instruído Abraão a fazer com sua linhagem. E Jesus está vindo, dizendo que tudo isso que eles viveram no Velho Testamento era só uma sombra. Porque, como vimos semana passada, no livro de João, Jesus é apresentado como um homem que é só um sinal. Ele fez sinais. Por quê? Porque era só uma sombra daquilo que haveria de vir. Vocês ficaram impressionados porque ele multiplicou pães e peixes? Ele vai fazer muito mais, porque ele é o pão da vida, ele multiplica todas as coisas, ele não para de fazer milagres, não é verdade? Então a Páscoa trata-se de uma mesa. Páscoa é sobre Jesus à mesa com seus discípulos. Na Páscoa há um memorial, na Páscoa é um lugar de intimidade, de comunhão. Mateus 26 vai dizer: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: comam, isto é meu corpo. Enquanto Jesus está comendo o pão da Páscoa judaica, à mesa com seus discípulos, então ele vai ressignificar. Jesus pega o pão, abençoa, parte e dá aos seus discípulos, dizendo para eles: tomem, comam. Isto não é mais pão sem fermento, isso é o meu corpo. No dia da Páscoa, Jesus está dizendo: eu quero você à mesa comigo. Agora não é mais sobre pães asmos, embora ele estivesse comendo o pão, os pães sem fermento. Ele está dizendo: isso é o meu corpo. A Páscoa cristã, queridos, é você e eu sentado à mesa com Jesus e com outros discípulos. A Páscoa é você e eu sentado à mesa com Jesus e com os outros discípulos. Jesus continua ressignificando a Páscoa no verso 27. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam, tomam dele, porque isto agora é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão dos pecados. Outra coisa que Jesus faz ao ressignificar a Páscoa é que na conversa da mesa, irmãos, isso não está explícito no texto, mas não é difícil você perceber quando você faz a correlação dos evangelhos. Sabe o que é que nasceu na mesa dessa conversa da ceia? 5 capítulos da Bíblia, que está em João 13, 14, 15, 16 e 17. 5 capítulos da Bíblia foram feitos. Jesus liberou palavras ao redor da mesa, na mesa da ceia. Jesus deixou o seu coração com seus discípulos. É como se ele estivesse dizendo: se até agora vocês não entenderam nada ao andar comigo, 3 anos andando comigo, compreendam isso. Aí ele vai falar de João 13, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, que passaria deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, olha só, está acontecendo tudo na ceia, porque na mesa da ceia nasce João 13, é Jesus dizendo: eu amei vocês, discípulos, até o fim, e demonstrei o meu amor por vocês, servindo vocês, porque quem ama serve, quem me ama serve de modo gentil.
de modo servil. A quem? A todos, a sua família, aos que estão perto de você, porque o serviço gera transformação. É o serviço que, vindo acompanhado com uma toalha e uma bacia, eu lavo os pés de alguém, para nos ensinar que quem ama serve, todo servo precisa aprender a ser humilde, porque a nossa autoridade não é perdida quando lavamos os pés uns dos outros. É no lavar e no servir que a nossa autoridade se expressa. Autoridade que serve. Na mesa da Páscoa, Jesus está ressignificando, dizendo: Páscoa é amar de modo servil e humilde. É na mesa da ceia que nasce João 14, uma conversa de esperança. Eu não vou deixar vocês sozinhos. O coração de vocês não precisam ficar perturbados, porque eu vou para o Pai e vou preparar um lugar e eu vou voltar. É na mesa da ceia que nasce João 15, irmãos, uma conversa de perseverança, quando ele diz: permaneçam em mim, não anda fora de mim, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E se você faz alguma coisa sem Jesus, o que você faz é nada, porque ele diz que sem mim nada podeis fazer, nada vocês podem fazer sem Jesus. Então ele está dizendo na conversa da ceia: caminha comigo, não desiste de mim, persevera, permanece em mim. É na mesa da ceia que nasce João 16, uma conversa sobre uma presença, a presença do Espírito Santo. Ele vai fazer o que você não consegue fazer pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu chefe. Não precisa convencer, não precisa mudar a mente de ninguém, não precisa forçar nada. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo e ele vai convencer do juízo, da justiça e do juízo. Se enche do Espírito Santo, depende dele, busca ele e deixa ele fazer o que precisa ser feito. É na mesa da ceia que ele fala de João 17, uma conversa sobre propósito e unidade. Propósito no verso 4, porque Jesus diz: eu completei, Pai, a obra que você me deu para fazer. E lá na frente ele vai orar por aqueles que iriam crer nele ainda, como eu e você. Deus, eu te peço por unidade, eu te peço que o coração deles seja um coração unido. É na mesa da ceia, irmãos, que Jesus está dizendo: até hoje foi assim a festa judaica, mas a partir de hoje eu vou introduzir algo novo na Páscoa, porque chegou a hora de ir para o Getsemane. Mas antes você precisa entender que esse pão é agora o meu corpo que é dado por vocês. E vocês devem fazer isto sempre, porque assim como foi feito em Israel, sempre celebrem a Páscoa. Agora Jesus está dizendo: sempre celebrem a ceia. A ceia é um ato espiritual profético, porque como diz Paulo, todas as vezes que comerem, todas as vezes que vocês beberem, vocês anunciam até que ele venha. Então a Páscoa não é só lembrar sobre o que ele fez, a Páscoa também é anunciar a sua volta. Ele ressuscitou e voltará para nos buscar. Amém, queridos? Ele vai ser crucificado, e quando ele está na cruz, ele está ciente que agora a Páscoa não é só mais uma festa judaica. A Páscoa agora tem um propósito. Os pães sem fermento agora dá lugar ao pão da vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida. O cordeiro agora dá lugar ao cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo: eu sou esse cordeiro. O sangue nos umbrais da porta agora dá lugar ao sangue do cordeiro. Ele nos lava de todo o pecado. Ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o suco, o vinho, agora que dá lugar ao sangue da nova aliança. O sangue é o sangue da nova aliança. Jesus ressignificou tudo à mesa. Foi na Páscoa que o povo de Israel foi liberto do Egito. Mas agora é na Páscoa cristã que eu sou liberto dos meus pecados. Foi na Páscoa, no Egito, que o primogênito hebreu foi poupado. Mas agora, na Páscoa cristã, o primogênito dos homens morre para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Esse tempo nós vamos fazer
a nossa ceia. E a gente vai fazer isso de forma muito honrosa a Cristo. Com calma, com tranquilidade, podemos nos preparar. Os nossos líderes chamados para esse momento, Mateus 1:21 vai dizer: Ele dará luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, se a Páscoa é remissão de pecados, então a Páscoa não é sobre uma data, a Páscoa é sobre uma pessoa. Se na Páscoa judaica precisa de um cordeiro, na Páscoa cristã tem o artigo definido: o cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29 vai dizer: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tremendo, irmãos, que tremendo. Olha o que Hebreus 8:28 vai dizer: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Que texto lindo. Então, nesse domingo, a gente se reúne como família. A gente se reúne num tempo de almoço, num café da manhã. Eu não sei que memorial você viveu com a sua família hoje, mas aqui estamos reunidos como família de Deus, reunidos em família. O que você está dizendo é: esse é um lugar que eu nunca posso faltar. Não é um lugar físico, é o lugar da mesa, onde há perdão e remissão de pecados.